Muitos podem alegar que jogos hoje em dia são bem mais bugados que o de antigamente. E isso em partes é verdade, mas só em partes. Afinal, jogos antigos que só tinham de 1 a 3 botões para serem apertados eram consideravelmente mais simples de se programar e com bem menos chance de dar alguma coisa errada, mas nem eles eram imunes a bugs. O jogo mais clássico dos arcades praticamente é o Space Invaders. Você joga com uma nave e tem que derrotar alienígenas que estão tentando invadir a Terra. Ele tem uma feature em que os inimigos se movem cada vez mais rápido conforme o jogo vai avançando. Acontece que esse comportamento não era desejado. Isso já era um bug. Segundo entrevistas com o desenvolvedor do jogo, isso acontecia por conta da maneira como o hardware funcionava. Ele não tinha tanto poder computacional assim, e não era capaz de mover mais do que 24 objetos de uma única vez, ao menos não de forma eficiente. Então, conforme os alienígenas iam diminuindo em quantidade, conforme o player derrotava eles, a velocidade deles ia aumentando por estar liberando o processamento da máquina. E esse já é um caso à parte, pois o bug acabou deixando o jogo mais desafiador e divertido. Então, ao invés de corrigir, deixaram como uma característica. E de fato, o jogo ser mais simples o torna muito mais fácil de debugar e corrigir. Mas o tempo avança e chegamos em momentos como os de hoje em dia, que é praticamente impossível um jogo sair liso, sem bug nenhum. Por mais simples e intuitivo que seja o jogo, o simples de hoje em dia é inimaginavelmente complexo para antigamente, onde antes não existia nenhuma remota ideia de que algo como Skyrim ou The Witcher seriam possíveis de existir como conhecemos hoje, e que praticamente viraram padrões em suas categorias que eles se encaixam. Os desenvolvedores tinham que ser bem mais criativos para poder burlar as limitações da época. Por exemplo, você conhece o Mario? Sabe aquele que é o queridinho da Nintendo? No jogo Mario Bros, aquele que tem o gráfico em 8 bits, que de forma bem resumida significa que tudo no mundo tem 8 pixels de resolução. Então, 8 bits é pouca informação para sabermos o que está acontecendo exatamente e podermos distinguir de forma precisa os detalhes que estão na tela, já que quanto menos espaço para desenhar, menos informação cabe na arte. Isso é algo lógico. Mas para burlar isso, e se o Mario na verdade não fosse um desenho só, e sim duas artes separadas, mas unidas, animadas juntas, de forma a coincidirem com seus pixels? O limite gráfico era de 8 pixels, mas as artes não precisavam jogar dentro das regras, e podiam ter mais do que isso. O próprio Mario mesmo tendo seus 16 pixels de resolução. Assim puderam detalhar que ele tinha bigode, que a roupa era um macacão com botões, e por aí vai. Nisso, a criatividade era obrigatória para você ultrapassar as limitações. Mas o tempo passa, e as engines, que são os programas onde os jogos são criados, vão ficando cada vez mais poderosas, assim como os hardwares de cada geração. Hoje, pouca coisa é sinônimo de limite, seja computacional ou gráfico. As ferramentas ficaram mais robustas do que nunca, e não vemos mais jogos iguais aos de antigamente. Claro que existem estilos que são imunes ao tempo, eles nunca vão sair de moda. Os Metroidvanias estão aí mais fortes do que nunca, por exemplo. As limitações agora estão mais relacionadas à criatividade dos estúdios do que às ferramentas que eles usam. E isso permite jogos estranhos como Superliminal ou The Witness acabarem vindo ao mundo. E, incrivelmente, em uma realidade que jogos cada vez mais distintos podem existir, as grandes empresas focam sempre em fazer jogos que sabem que vão vender, mesmo que isso signifique repetir as fórmulas, temas, franquias e tudo isso à exaustão, o que satura o mercado com produtos repetidos e sem alma nenhuma. Todo ano é o Assassin's Creed da vez, o novo Mario da vez, o novo Final Fantasy da vez. Antes haviam limites criativos nas ferramentas. Hoje, os limites criativos são simplesmente impostos para que os jogos não se desvirtuem muito do caminho de sucesso e vire algo muito diferente do esperado. E fica nisso quando não existe o hábito de refazer sucessos do passado. Se as pessoas gostavam de certo jogo antigamente, então por que não refazer ele de novo? Só que mais bonito e melhor de ser jogado que antes. Não tem como isso dar errado, né? Até existem coisas que diferenciam um pouquinho a gameplay de um jogo de uma mesma série para outro, mas nem sempre é perceptível. Final Fantasy fez seu nome, e cada jogo possui um enredo diferente, e recentemente só que as mecânicas de combate foram mudar, pois antes sempre foi aquele joguinho de combate por turnos. Assassin's Creed sempre teve o foco na furtividade e exploração de brechas, na segurança dos inimigos para cumprir objetivos, e quando esses jogos pensaram em inovar, uma legião de fãs teve receio se daria certo, pois estavam confortáveis com o mesmo de sempre. Mas até as grandes empresas sabem que uma hora enjoa, e não é mais possível tirar leite dessa vaca. Os remakes, por outro lado, são quase como uma venda garantida. Quem era fã vai querer continuar sendo fã. Eu comprei meu PS4 há uns 8 anos atrás, no dia que eu vi que saiu Crash Insane Trilogy. Eu já olhei mais pra cara desse marsupial da minha vida do que pra cara da minha própria mãe. Existe pouca liberdade criativa ao refazer o mesmo jogo, mas quando se conhece os fãs, é mais tranquilo de trabalhar em cima, pra corrigir certos errinhos que existiam na época e adaptar as mecânicas pra atualidade, fazendo a experiência de jogar ficar ainda melhor do que era antigamente.
E até talvez mudar um pouquinho a história para gerar um fator surpresa naqueles que esperam mais do mesmo. E tudo isso vai acontecendo e mais uma vez o ano acaba. Vemos novamente os nomeados ao jogo do ano. A tradição do Game Awards, o Oscar dos jogos. E é todo ano a mesma coisa. Jogos gigantes competindo uns com os outros e um penetra ali no meio. O indie do ano praticamente tá ali só porque parece ter uma vaga reservada para eles. Os indies têm que estar lá também para receber moral e deixar o povo sonhar. E normalmente isso serve de spoiler para qual vai levar o indie do ano na categoria só deles no fim das contas. Já que aquele jogo teve a capacidade de concorrer com os maiores do ano. Esse ano, 2024, Balatro entrou na lista dos melhores do ano. Mas todos sabíamos que ele não iria ganhar. Nossa, mas como eu queria que ele tivesse ganho. Ia ser um marco na história, pois a categoria que ele se encaixa é a única que importa de verdade no evento inteiro, ao lado de estúdio estreante, que normalmente é a mesma coisa, só que um pouco mais restrito, inovação e acessibilidade e Games for Change, que juntas são o testamento de que jogos não são como todas as outras mídias por aí. Inovação e acessibilidade premia jogos que trazem consigo maneiras de jogar que sejam acessíveis a todos os tipos de público, que tenham deficiência ou não. Portar seu jogo para controles, mesmo que seja para ser jogado no computador, permite que as pessoas com dificuldades motoras possam configurar as teclas para jogar de uma forma que elas sejam capazes de experienciar seu jogo e poderem ser incluídas também. Não são todos os desenvolvedores que se atentam a esse detalhe. Já Games for Change são jogos que promovem mudanças sociais, aqueles que tocam em feridas da sociedade ou dão voz e holofote para minorias, e até atentam e conscientizam sobre doenças, distúrbios ou condições, ajudando as pessoas a entender melhor ou lidar com certas coisas que acontecem no decorrer da vida de um ser humano. Gris venceu quando foi indicado nessa categoria no ano de 2018. O jogo trata sobre depressão e as fases do luto. Uma protagonista que aspira a ser uma grande cantora, mas perde a sua voz e seu mundo se escurece. Spiritfarer, que aborda a perda de pessoas queridas e a hora derradeira de dizer adeus a elas, que um dia ocorrerá com todos nós, seja repentina ou não. São jogos que de muito longe são bem mais importantes que o novo jogo de corrida do ano, mas isso tudo é opinião minha, claro. E olha que já faz muito tempo que o setor de jogos independentes vem ameaçando as gigantes produtoras. Esse ano teve um evento novo que os estúdios menores elaboraram para poderem divulgar melhor seus jogos e mostrar coisas que estão por vir. Uma conferência que era só para jogos independentes, chamada de Iniciativa Triple I, e ela era formada por estúdios que talvez você conheça por seus jogos, como a Red Hook, Mega Crit, Stunlock Studios, Thunder Lotus, Relogic, Ghost Ship Games, Extremely OK Games, Heart Machine, House e vários outros. Eles fizeram sua própria conferência de jogos por não serem AAA e não terem o mesmo poder aquisitivo ou visibilidade que eles. Unindo forças, eles puderam criar como se fosse a própria E3 deles, anunciando novidades e várias notícias do universo de jogos independentes. O curioso é que durante essa apresentação deles, que foi em abril, eu fiquei muito mais hypado para ver o futuro dos jogos do que nos outros eventos mais tradicionais. Ultimamente, muitos jogos são desenvolvidos, mas toda hora é a mesma fórmula, nada de novo, digamos. Tá sendo criado, cada hora, um Valorant diferente de novo, um jogo de tiro com robôs diferente, de novo, e um Dark Souls diferente, de novo, e o mesmo gacha com garotas de anime, diferente, de novo. É como se a fórmula de bolo não permitisse os gigantes da indústria apostarem em fazer jogos de verdade. Eles precisam focar todos os esforços que conseguirem em criar um jogo que é certeza que vai vender, pois precisam garantir que o dinheiro dos acionistas seja pago e que o tanto imenso de funcionários tenha seus salários pela duração do projeto. Isso quando há funcionários, dadas as circunstâncias de o que aconteceu na indústria esse ano, né? Com pressões como essas na linha, é obrigatório que o jogo seja um sucesso de vendas. Não sobra espaço para falhas. Então tá fora de questão tentar fazer igual a estúdios como a House, que recentemente apresentou um jogo de... Cara, que desgraça que é essa? Eu não entendi um frame do que eu vi nesse vídeo, mas eu quero jogar isso, dane-se. Isso sem falar na hora que eu vi o anúncio de Cat Quest 3, que eu reconheci assim que a primeira imagem apareceu. Eu fiquei maluco, essa série é muito boa. E eu nem vou entrar no mérito de falar de Slay the Spire 2. As pessoas foram se hypando conforme os jogos foram sendo anunciados no Game Awards desse ano. Por exemplo, olha só esse novo DRG do Elden Ring. Você vai poder reunir seus amigos no multiplayer, que eu espero que seja decente, diferente de todos os outros que a From Software tentou implementar. E parece muito maneiro você poder ir enfrentar todos os bosses, utilizar todas as mecânicas dos jogos deles, de fato com outros jogadores ao seu lado, ou quando anunciaram a volta da série Okami, que eu reconheci também assim que eu vi a imagem do cão correndo no gramado. Foi um jogo que me marcou demais e eu vou adorar ver como é que ele vai seguir. Mas o que me pegou mesmo na premiação, e o que eu tô mais curioso de jogar de todo o evento, na sinceridade, é essa droga aqui.
Um jogo sobre empacotar seu carro para viagem. Parece tonto o suficiente para ser divertido. E atualmente eu tô jogando Mini Motorways, que de longe não tem cara de ser tão legal quanto God of War, por exemplo. Mas nossa, como é que eu me divirto com esse joguinho. Já God of War... enjoei. Das vezes pode ser só eu que acho que os jogos AAA já não têm importância nenhuma, e que apenas os independentes estão aí pra avivar projetos que são feitos com a paixão e intenção. Um dia, eu acredito, o jogo do ano vai ser um dos indies azarões que entraram pra competir. E nesse dia, as gigantes dos games vão levar um tapa na cara, e talvez isso mude a história da indústria pra sempre. Os jogos AAA, em sua maioria, parecem meio desalmados. Eles não visam nada além do lucro. Virou uma febre que todos os maiores estúdios querem ter jogos como serviço em seu catálogo, pois parecem ser os que movem mais dinheiro com o menor esforço possível em relação à criação de jogos. E é difícil medir até onde isso é verdade, pois temos exemplos extremamente bem-sucedidos e outros extremamente bem fracassados. Alguns veem isso como uma prática nociva para os jogos, pois se a moda pega de vez e decidem que fazer jogos como serviço é a nova lei, e o desejo de lucrar fica em primeiro lugar ao invés da qualidade, jogos cada vez mais cagados vão saindo, e com microtransações que envolvem poderes de personagem ao invés de conteúdo de fato. O jogo ser pay to win é um pouco o reflexo disso. Enquanto as pessoas veem números em status do seu personagem subindo no jogo, o estúdio vê números em contas bancárias. Pouco importa a saúde do jogo se o dinheiro está entrando. Normalmente, jogos assim são desenhados e ajustados para atender às necessidades daqueles que pagam mais. Não é um crime querer fazer um jogo para obter lucro, afinal ninguém é a Madre Teresa fazendo caridade. Olha só, refizemos Silent Hill 2 porque gostamos demais do projeto e achamos que alguém iria gostar também. Isso simplesmente não existe. Mas às vezes eu sinto que só do lado independente da indústria é possível ver jogos onde as pessoas dão a vida para que ele seja da maneira como querem, como visam o jogo perfeito, tirando o lucro do primeiro lugar. Sim, vão existir jogos cagados, bugados e abandonados. Afinal, não é algo fácil de se fazer, por isso muitos desistem. Mas sempre haverá aqueles que foram feitos com dedicação, onde o projeto tem uma alma e as pessoas que o fizeram se importam se mesmo uma única pessoa está ou não se divertindo com o jogo. Pois afinal basta ligar um ponto a outro. Se o jogo é bom, ele vai vender sem problemas. Então é possível focar em fazer um jogo vender por ser bom, ao invés de um jogo que é bom em ser vendido. Agora as pessoas vão pensar que eu odeio AAA acima de qualquer coisa, mas não é exatamente isso. É só que antes parecia que os AAA tinham bem mais personalidade, eram feitos com bem mais dedicação, e mesmo quando eram frutos de produção em massa, como Tony Hawk's Pro Skater, ainda parecia ter sido feito por pessoas que se importavam. E esse sentimento hoje eu só vejo refletido na indústria de jogos indie, em que pessoas às vezes estão dando as próprias vidas para poder fazer obras cada vez mais incríveis e darem a vida pela sua arte. É isso. Se acha que meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like e considere se inscrever no canal. Eu agradeço aos que até aqui ficaram e até uma próxima ocasião.